Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou com esse micro-ondas aqui, PME31, tá? O cliente relata que o painel não acende, não dá nenhum sinal de vida, mas quando ele abre a porta aqui, tá? O prato ali começa a girar e a lâmpada acende, tá? Porém o painel aqui fica apagado, tá? O multímetro aqui está na escala de 750 volts alternado. O multímetro está aqui na linha de alimentação, para vocês verem que realmente tem alimentação aqui na placa. E mesmo assim ela não liga. Vou conectar aqui, na rede elétrica. Conectei lá, Veja que no meu multímetro está marcando 210 volts. A nossa tensão aqui da rede elétrica é 220. Tá? Então nós temos alimentação, porém a placa não acende. Ao abrirmos aqui a porta, veja que o prato gira. O ventilador funciona, tá? E a lâmpada acende. De cara, já vou dizer para vocês que esse defeito está na placa eletrônica, tá? E nós vamos consertar ela agora mesmo na bancada, então fica aí até o final do vídeo para você não perder aí as técnicas que nós vamos utilizar. As técnicas que nós vamos utilizar nessa placa é as técnicas que nós ensinamos a fazer no curso de conserto e manutenção e técnicas de fonte chaveada, tá? Lá nós vamos aplicar a técnica 1, que é a inspeção visual, a técnica 2, que é teste a frio, e, se possível, a gente utiliza lá a técnica 3, que é usar o osciloscópio caseiro e ver aí como é que está funcionando a placa. Beleza? Então vamos para a bancada. Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então aqui nós estamos na bancada com a placa eletrônica, tá? Como eu havia falado para vocês, essa placa ela não acende o display. Quando a gente abre a porta lá, ela já funciona o ventilador, tá? O prato e a lâmpada. Então é muito provavelmente que a gente tenha dois defeitos aí nessa placa. Pode ser que seja um ou dois. Então a gente vai sanar aí pelo menos essa questão de ligar aqui. Depois a gente coloca no aparelho, se resolver bem, se não resolver, aí a gente faz um outro vídeo procurando o segundo defeito. Tá bom? Lembrando que as técnicas que serão abordadas aqui nesse curso, você vai aprender passo a passo no curso de manutenção em fonte chaveada, que ele é de R$ 197, ele está na promoção por R$ 100 até um dia depois aí do Dia dos Pais. Então, se você tiver interesse, já pode me chamar no WhatsApp, tá? Meu número está na descrição desse vídeo, ou se você aí preferir anotar, tá bom? É 61985402821. Pode colocar dessa forma. 61985402821. Me chama no WhatsApp que a gente te manda as videoaulas. São 17 videoaulas, a gente manda pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Se você não quiser ajudar através de curso, pode ajudar através de esquema. Nós temos 22 esquemas elétricos, tá? Eu consigo fazer 1 a 50, 3 a 100 e todos eles a R$ 150. Se mesmo assim não quiser ajudar através dos esquemas elétricos, basta você ser membro. O link está na descrição desse vídeo. E por apenas R$ 7,99 por mês, você pode aí nos ajudar, tá bom? Sendo membro no canal. E se mesmo assim você não tem interesse em ser membro, esse mesmo número de celular que eu falei para vocês anotarem, para me chamar no WhatsApp, ele é meu Pix, tá? Se quiser colaborar aí com alguma quantia, caso você gosta, caso você tenha interesse, caso você sinta no seu coração, tá bom? Em ajudar, pode ser qualquer valor, tá bom? Um pouco com Deus é muito, pode ser 5, 10, 15, 20, 25 centavos, R$1, o que Deus tocar no seu coração. Chave Pix é o celular, 61985402821. Então vamos lá. A primeira técnica, ela consiste em uma inspeção visual. Lembrando que eu não vou falar passo a passo aqui, pessoal. Eu vou dar só um norte, porque essas técnicas estão dentro do curso, tá? Não deixe de adquirir conhecimento. Me chama no WhatsApp, tá? Apenas R$ 100 até um dia depois aí do Dia dos Pais. Aproveite. Então, a primeira técnica seria uma inspeção visual. Eu já fiz uma inspeção visual na placa e ela não apresenta aí nenhum capacitor estufado, não apresenta nenhum resistor carbonizado, o fusível aí não está queimado, tá? Eu já havia testado aqui, esse fusível não está queimado, tá bom? Então, não tem aí nenhum problema aqui visivelmente na placa. Então, a segunda técnica consiste em a gente descobrir se a placa tem curto ou fuga, tá? Ou se nós temos algum componente aberto. Quais seriam os componentes abertos? Os que possivelmente poderia dar continuidade e não está dando. Por exemplo, o fusível dá continuidade. Então você vai medir o fusível, bobina. Se você quiser medir alguns resistores que tem um valor baixíssimo, tá? Você mede também. Então, na inspeção visual, não encontramos nada. Fomos para a segunda técnica. Eu aferi aqui, ó, esses capacitores com o capa-cheque.
todos estão funcionando perfeitamente, não estão com a ESR alterado e eles não estão com falta de capacitância. Testei essa bobina na escala de continuidade, funcionou perfeitamente. Testei aqui o fusível, está funcionando perfeitamente, tá? Então eu descobri um curto nessa placa, tá? Como é que eu descobri? Eu descobri através da fonte de bancada, que é essa aqui. No curso nós ensinamos você a descobrir curto, tanto na entrada quanto na saída com a fonte de bancada, com multímetro digital e também o multímetro analógico. Ah, Luiz Henrique, qual é melhor? Para mim, todas são boas, todas são eficazes, tá? Eu uso o que vier na minha cabeça. Tem vídeo que eu uso a fonte bancada, tem vídeo que eu uso o multímetro analógico, tem fonte que e tem placas que eu utilizo o multímetro digital. Então fica a teu critério, se você quiser usar uma ou duas, ou a que você mais se identificar, ou a que você achar melhor, ou se você quiser usar as três, pode usar as três, tá? Eu uso a que eu achar melhor. Nessa placa aqui eu usei a fonte de bancada e vou mostrar para vocês como que eu fiz para descobrir o curto, tá? Então eu descobri o curto, então a gente já assando o curto, liga a placa e vê se vai funcionar. Se não funcionou e você já usou a segunda técnica, então você vai para a técnica 3, tá? Que nesse caso não vai ser, a gente não vai ser preciso usar. A gente pode até conectar lá depois, tá? No dreno aqui do circuito integrado controlador da fonte para saber se a placa já está funcionando perfeitamente, se o CI já está chaveando, tá? Mas aqui eu já digo que na segunda técnica a gente já descobriu o defeito. Como eu falo nos meus cursos e nos meus vídeos, mais de 90% das placas a gente consegue consertar somente na inspeção visual e no teste a frio, tá? Os outros 10% fica aí para a gente energizar a placa, utilizar o osciloscópio profissional ou osciloscópio caseiro, saber se o CI está chaveando ou não, se ele está entrando em proteção, e aí a gente vai ter um norte aí de onde a gente vai ter que trabalhar, tá bom? Se você quiser aprender o curso, no curso você vai aprender passo a passo, pessoal, desde o início ao avançado, do básico ao avançado. Se você é profissional, se você é expert ou se você é iniciante, você vai aprender, tá bom? Lá a gente mostra também as ferramentas básicas e necessárias para você já começar a fazer esse tipo de manutenção. Então, vamos aqui, tá? Aqui está nossa fonte de bancada. Vou regular ela aqui, pessoal, para 15 volts. Isso, lembrando que a gente ensina lá no curso, tá? Então a gente vai colocar aqui na nossa entrada, no L e no N, para a gente ver se a gente não tem curto aqui no primário, tá bom? Então vamos lá. Ó, a gente não tem aqui nenhum curto. Se a gente tivesse curto, pessoal, a tensão ia cair e a corrente ia subir para o máximo, tá? Se você quiser fazer diferente, você pode testar em cima de todos os capacitores. Você só tem que tomar cuidado para você não injetar tensão no capacitor com a polaridade errada, ou então injetar uma tensão superior ao que ele suporta, que você pode queimar aí o seu aparelho, tá? Então você verifique aqui, ó, por exemplo, aqui é 5 volts, né? E aqui é 12 volts, então você coloca 4,5 aqui e coloca 11,5 aqui. Aqui é 300 e poucos volts, então aqui não corre o risco de você colocar aí a tensão máxima da sua fonte de bancada. Já aqui, pessoal, você pode colocar aqui 5 volts, ó, que é a realimentação do CI. Porque essa tensão aqui ela não passa de 16, 17 volts, geralmente, tá? Então, você pode injetar a tensão aqui. Porque se você tiver curto aqui, quando você for medir, você não vai pegar curto. Isso a gente ensina lá no nosso curso. Então, se você tiver curto aqui nesse capacitor, na linha de realimentação, tá? Você não vai pegar aqui. Então, o ideal é você medir aqui e medir nos capacitores próximos ao circuito integrado. Então, eu vou medir aqui perto dele, eu vou colocar 5 volts. Tá? Vou colocar aqui 4,5, já é o suficiente. Você vai colocar negativo no negativo e positivo no positivo. Ó. Veja que a tensão está estável e a corrente está beleza. Então não temos curto aqui no primário realmente, não temos curto no CI, nem na linha de realimentação. Se nós tivermos curto, vai ser lá para frente. Então aqui nós temos o capacitor de 12 volts. Esse 12 volts vai entrar aqui no regulador de tensão, ele vai regular para 5 volts aqui para alimentar o CI. Então vamos testar aqui, ó, 5 volts nesse aqui, tá bom? 5 volts. Então você vai colocar, você pode colocar 4,9. Positivo no positivo, negativo no negativo. Ó, viu que o display acendeu? Significa que a fonte de 5 volts está funcionando perfeitamente. Inclusive, acendeu até o painel aqui, ó. Tá? Então a fonte de 5 volts aí que sai do transformador chope, que sai aqui, ó, nesse diodo aqui, o CI, tudo está funcionando. Então nós temos que medir a linha de 12 volts, tá? Vamos medir aqui a linha de 12 volts para ver como é que está o funcionamento da linha de 12 volts. Então a gente vai colocar aqui 11,5, já é o suficiente.
11,5, positivo no positivo, negativo no negativo. Então a gente coloca aqui e aqui. Ó, pessoal, aqui tem um curto. Ó, veja que a tensão caiu. A fonte de bancada está entrando em proteção. Ó, a corrente vai ao máximo, e a tensão caiu. Tá? Você pode aproveitar com o seu dedo aqui, ó, procurar algum componente para ver se está aquecendo. Esse componente aqui é o componente que está em curto, pessoal. Tá? E tá pegando fogo aqui, não dá nem para colocar o dedo. Eu vou mostrar para vocês através aqui do nosso... Vou afastar aqui. Vou colocar aqui o nosso multímetro. Tá? Na escala aqui... Na escala não, perdão, aqui para a gente poder medir temperatura, tá? Eu vou alimentar aqui, mais uma vez. Eu vou alimentar aqui, deixa eu ver. Eu vou alimentar aqui. E vou alimentar aqui com muito cuidado. Ó, a fonte já entrou em proteção. Espera aí. Só para vocês verem, pessoal, o tanto que ele está aquecendo. Então, aqui nesse vídeo eu mostrei como identificar o curto com a fonte de bancada. Mas no curso eu ensino você a descobrir curto também com multímetro digital e analógico. Então não perca, adquira já o seu curso. Ó, vou encostar aqui, ó. Veja, pessoal, que a temperatura, olha lá, ó, 69, 75, 82, 94, 100 graus, pessoal. Tem noção do que é 100 graus? A água, ela ferve a 100 graus. Só pra você ter ideia, tá? Então, meu amigo, aqui tá muito quente. Tá muito quente. Quando você vê lá o papeiro lá da água lá do seu café borbulhando, aquela água ali, ela está numa temperatura de 100 graus para cima. Então aqui dá pra você ter noção que não dá nem pra encostar o dedo. Tá pegando fogo, tá? Então aí o problema é esse componente. Então o que a gente faz? Sabendo disso, a gente remove aqui ele. A gente ensina a sanar também, tá? Identificar e a sanar também o curto. Tá bom? A gente ensina a sanar com multímetro digital, analógico e fonte de bancada. Então vou tirar aqui. Eu já separei ali um diodo de uma plaquinha de sucata. Tá aqui, ó. Vamos medir ele. Com a própria fonte de bancada a gente consegue medir, ó. Vamos ver se ele vai dar bip, se a fonte vai entrar em proteção. Deixa eu colocar ele aqui embaixo, é melhor. Ó. E tá quente, pegando fogo, viu? O bichão tá pegando fogo, menino. Ó. A temperatura dele aí, ó. 43, 45. Tá muito quente. Então, deixa eu deixar ele aqui de lado. Já tô aqui, ó, com o outro. Então a gente vai soldar aqui. Pessoal, o curso é muito bom, pessoal. Com essas técnicas, pessoal, você vai consertar qualquer placa, pessoal. Vale a pena demais, tá? Tô entregando ouro para vocês, coisa que curso nenhum ensina, tá? Aqui você vai aprender isso aqui, você vai botar em prática, vai aperfeiçoar a técnica. E aí pronto, meu amigo. Pode botar a plaquinha aí na sua casa aí, para consertar aparelho aí e começar a ganhar dinheiro, tá? Você conserta aí 2 plaquinhas, 2 aparelhos, você já ganha o dinheiro aí que você investiu, tá? Então, na verdade, isso aqui não é um gasto, é um investimento. Tá ruim aqui de soldar, porque... Pronto. Então, já liguei aqui. Vamos ver aqui se tem curto. Vamos alimentar aqui a linha de 12 volts. Deixa eu tirar aqui o multímetro, não vamos precisar mais dele. Então, vamos aqui alimentar a linha de 12 volts. Ó, veja que o curto saiu, ó. Ó, tá com 9 volts aqui, vou aumentar. Ó, o curto saiu, a fonte não acionou mais proteção, tá? Então, provavelmente aqui, nossa plaquinha aqui vai ter que funcionar, tá? Vamos alimentar ela. Vamos alimentar ela. Aqui, ó, o diodinho que tá com problema. Você pode alimentar ela utilizando a fonte. Perdão, você pode alimentar ela utilizando aí a... Então tá aqui. Utilizando a lâmpada em série. Então
vou ligar aqui a lâmpada série. Sabemos que não tem curto no primário, mas por via das dúvidas, né? É melhor evitar. Ó, liguei a plaquinha e a plaquinha voltou a funcionar perfeitamente. Tá bom? O defeito simples, pessoal. Às vezes o defeito tá tão simples, a pessoa que não tem experiência, não tem técnica, não fez curso, não se qualificou, mexe, estraga a placa, estressa a placa com ferro de solda, queima a trilha, arranca componente, arranca outro, não dá conta de consertar, manda para outra assistência, aí chega na mão do cara que entende, o cara não conserta mais, porque a placa já tá toda bagunçada. Então o que a gente vai fazer? A gente ensina também a fazer, pessoal, a lâmpada série, tá? Ensina a fazer o osciladorzinho caseiro. Vamos utilizar ele aqui só para ver que a fonte está chaveando normalmente. Ó, somente por indução, tá, pessoal? Nem utilizei aqui a garra jacaré. Isso aqui é para você colocar no capacitor negativo, tá? Nem precisou, só por indução, ó. A gente já sabe que o CI está oscilando normalmente. Ah, Luiz Henrique, mas se eu utilizar essa técnica 1 e a técnica 2 e não desse certo? Só um momento, pessoal, que chegou a gente aqui na loja. Fala, chefe! Então, meus irmãos, você viu aí que tá chaveando, né? Então, vamos supor que a gente fez a técnica 1, a técnica 2 e não chegamos à conclusão. Então a gente iria fazer o quê? Alimentar a placa utilizando a fonte de bancada e iríamos colocar aqui no dreno do transistor MOSFET, que no caso essa placa não tem, ele está interno ao circuito integrado, então nós vamos colocar no dreno aqui do controlador. Isso também a gente ensina no curso. Então aqui, ó, ela tá boa. Se ela tivesse totalmente apagada, então a gente teria que seguir um passo. Qual seria o passo? Aferir medição de entrada para ver se está entrando energia. Iríamos verificar se essa tensão está chegando nos capacitores, se está chegando no dreno do transistor MOSFET, tá bom? Aí a gente iria analisar o circuito de partida, tá? O circuito de partida aí, de restart aí, tá? Do circuito integrado. E iríamos olhar também a malha de feedback. Se tivesse piscando, acendendo e apagando, é porque ela está entrando em proteção. Possivelmente seria um curto ou uma fuga no secundário. Só que isso a gente viu no segundo passo, então tá descartado curto e fuga, né? Vamos supor que a gente fez o segundo passo, mas no teste a frio não encontrou curto nem fuga. Então, tá descartado. Então o problema ou vai estar no circuito integrado, ou no problema nos componentes ao redor do circuito integrado, ou está na malha de feedback. Então a gente ensina a testar toda a malha de feedback passo a passo para saber se o defeito está lá. O defeito não estando lá, você vai simplesmente medir os componentes que estão próximos ao circuito integrado. Mediu, está todo funcionando, troca o circuito integrado e a placa volta a funcionar perfeitamente. Beleza? Então eu vou desligar a plaquinha aqui. Vamos colocar ela na bancada para ver se ela tem outro defeito ou se o defeito foi sanado. Lembrando que se ainda tiver defeito, né? Aí a gente prepara aí um outro vídeo, tá bom? Na próxima oportunidade. Então, pessoal, já conectei tudo aqui. Vou botar na tomada. Coloquei na tomada, ó. Funcionou perfeitamente. Agora vamos ver, vamos abrir aqui o forno. Ó, parou de funcionar ali o motor do prato, ó, parou de funcionar, tá bom? O ventilador parou de funcionar. A lâmpada continua acesa porque é normal, tá? Quando a gente abre a porta, a lâmpada acende. Então, tá aí. Beleza? Ele dá um pulsozinho mesmo no ventilador quando a gente fecha. Então abre, ó. Ele tá parado. E parado. Placa funcionando perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Não se esqueçam, tá bom? De adquirir o curso para ajudar nós, tá bom? E vocês também se qualificar. Aproveite a oportunidade que depois do Dia dos Pais o curso vai aumentar para o seu valor normal, que é R$ 197. Viu?